vamos lá para a exploração vocal. Aqui a exploração vocal a gente está falando de oralização também, né? O que acontece muito no autismo são as crianças ter atraso na fala, né? Ou não ser verbalizadas. É diferente da gente falar de comunicação, porque o fato de não ser verbalizada não quer dizer que ela não seja comunicativa, né? Ela se comunica de outras formas. E aqui a gente está falando de palavras, né? A vocalização se refere a palavras. Então, dentro de exploração vocal, a gente tem 2 níveis de avaliação. Eu tenho a avaliação daquela criança não oralizada e eu tenho a avaliação da criança, né, já oralizada, da pessoa que já fala. Então, eu vou falar primeiro da criança não oralizada, aquela criança que a gente pegou ela para começar a trabalhar lá, bebezinho ainda, que ainda não desenvolveu a fala, ou aquela criança que tem atraso na fala, que ainda não desenvolveu a fala, mas que vai falar, ou que simplesmente ainda não iniciou seu processo de fala. Tá? Então, o que são as vocalizações nesse processo de avaliação aqui? É aquela que ela iniciou o seu processo de vocalização e ela ainda está só nas vocais, né? Então, ela está fazendo só aquele o A, o E. Então, você está cantando com ela, né? Está interagindo musicalmente e ela tenta te acompanhar cantando, só que ela vai só fazer aquela intenção de cantar e ela vai se expressar com vogais. O som que vai sair da boquinha dela vai ser só de vogais, né? Qualquer uma das vogais, geralmente é o U ou o A, ela vai ter a intenção de cantar, mas não sai outra coisa sem ser vogais. Então, essa aí é a vocalização. Se nem esse sonzinho sai, você vai colocar que é 0, né? Se ele sai de vez em quando, né, no meio da música, de vez em quando sai e para, de vez em quando sai e para, então você coloca que é um ponto, né, que é o de vez em quando. E se ele passa bastante tempo, né, repetindo essas partes vocais, aí você coloca o 2. O balbucio é quando a criança já consegue colocar sílabas, né, sem função ainda. Ela não tem ainda uma funcionalidade nessas sílabas. Mas ela já, quando a gente está tentando cantar ou está falando, conversando com essa criança, ela já tenta fazer algumas sílabas, mais assim, não direcionada. Ela só repete um dé, mé, faz aquele barulhinho, né? Mas a gente percebe que já não é uma vogal só, ela já vem acompanhada de uma consoante, né? Ela já tem uma intenção comunicativa maior. E na hora que a gente está cantando, ela repete, né, de forma mais direcionada, que a gente percebe que tem uma consoante junto. Aí é um balbucio. E essa consoante, ela se modifica, ela não vai ficar só naquele direto, né? Ela vai ter alguma modificaçãozinha. A gente chama isso de balbucio. Aí esse balbucio, se ele é inexistente, é 0. Se ele acontece de vez em quando, né? Ele está mais ligado às vocalizações, ele só aparece de vez em quando, então é 1. E se ele aparece constante, aí a gente coloca 2. A sílaba canônica é quando a criança já está mais animadinha e ela já vai repetir mais vezes, né? Então ela fica dé, 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 dé. Então eu começo a cantar a musiquinha e ela começa a repetir dé, 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 dé. Então, ela tem uma intenção comunicativa bem maior e ela já tem a intenção. Às vezes ela vai usar essa repetição direta para falar alguma coisa. Então, ela está falando que é a mãe, né? Então a gente já entende que esse é a mãe ou é a mamadeira, né? Então a gente já consegue identificar alguma coisa dessas sílabas, né, que ela está repetindo, mas geralmente é como se fosse uma gagueira, né, que ela está ali repetindo aquilo ali. Não é uma gagueira, mas é parecido. Então é o que a gente chama de sílaba canônica no desenvolvimento da fala, né? E aí, se isso acontece muito, a gente está cantando a música com a criança e ela vai tentar imitar a gente, né? Ela já tem essa intenção de imitação e isso aparece constantemente durante a música, a gente coloca 2, se aparece de vez em quando coloca 1, se não acontece ainda coloca 0. Tanto isso a gente vai testar conversando com a criança, eu estou falando de crianças desde os bebês, né, que a gente pode estar testando, até crianças maiores que estão em desenvolvimento da fala. A gente vai testar isso cantando,
mostrando cartõezinhos e repetindo palavras, tentando fazer som de animais, conversando, fazendo pergunta, fazendo vozinha de manhês, né? Então a gente vai conversar com a criança e vai esperar essas respostas para poder fazer esses testes. A imitação de canções, né? Quando eu falo de imitação de canções, eu estou falando das respostas de imitação. Essa criança consegue imitar, ela já está imitando, ela já consegue falar algumas palavrinhas, né? Ela já consegue imitar durante a canção alguma parte. Tem alguma parte ali que eu percebo que ela está conseguindo alcançar a altura, ela está conseguindo fazer de fato a imitação dessa música? Tem alguma palavra que, mesmo que não é na imitação de canção, mas existe palavras que eu converso com ela e ela fala, quando eu falo assim, olha aqui o sapo, e ela fala sapo, mesmo que ela não consiga falar sapo depois, mas na hora de imitar, ela consegue imitar sapo, eu falo mamãe, e ela consegue falar mamãe enquanto imitação. Então isso significa que ela já está imitando palavras. Então eu posso colocar ali que se de vez em quando ela faz, eu coloco 1, se ela faz sempre, eu coloco 2. A criação vocal, nesse caso, né? Eu tô falando de criação vocal, é o quê? Ela já consegue falar palavras sozinha, sem imitação. Então, quando ela vê a mãe, ela consegue falar mamãe, sem eu precisar falar mamãe antes, né? Se ela vê o desenho do sapinho no cartão, ela fala sapo, sem eu precisar falar sapo antes. Ela consegue falar palavras sem a gente precisar falar antes. Da mesma forma, ela consegue fazer uma criação de uma frase ou de pequenas frases sem a gente falar antes. E aí a gente vai cantar com ela e ela consegue acompanhar a música já falando palavras e não só sons sem sentido. Então aí ela já tem a criação vocal. Esse tipo de avaliação é para aquela criança que está em desenvolvimento da fala, tá? Então assim, se eu tenho uma criança nesse processo, né, de bebezinho até 1 aninho, 2 aninhos, que está no processo de desenvolvimento da fala, ou é uma criança autista, que não é oralizada, mas que tem possibilidade de falar, que tem retardo na fala, alguma dessas características, ela entra nessa parte de avaliação. Eu vou avaliar o seu desenvolvimento de fala. Agora a gente tem um outro lado, que é aquela criança que já fala, que ela não tem problema com a fala, né? Ela tem dicção, ela tem articulação na fala, ela é oralizada. Só que aí eu tenho problemas com a interação social. Ela tem dificuldade para falar, ela tem dificuldade para interagir, né? Ela é aquela criança que ela não fala porque ela tem problema de socialização. E aí a gente usa a musicoterapia para desenvolver essa fala funcional, né? E aí a gente começa com as vocalizações. A gente vai começar trabalhando ali tabelas rítmicas, vocalizações, vocalizes, né? Dentro da música, e a gente vai ver a reação dessa criança. Então a gente começa com vocalizes, por exemplo, fazendo vocalizes com vocalizações, e a gente vê essa resposta, se ela está respondendo, e a gente coloca essas respostas ali. São resultados mais fáceis da gente obter, porque essa criança é oralizada, ela só vai, às vezes, a timidez, a reclusão, né, a fuga de demanda é a que faz com que ela não faça a atividade. Então, geralmente, a gente trabalha com vocalizes, né, e com essas vogais, depois a gente inicia fazendo balbucios e sílabas canônicas, tudo dentro de vocalizes, tabelas rítmicas, né, canções mesmo, né, que trazem esses exercícios, e a gente vai para a imitação de canção, né, que é trabalhar a música mesmo, cantada, tocando o instrumento, e ver como que essa criança responde. E até entrar na parte de criação vocal, que é improvisação, trabalhar a parte de criação vocal. Então a gente já está trabalhando com a criança oralizada, que já está trabalhando um outro tipo de avaliação dentro dessa mesma categoria. Bem, eu espero que tenha ficado claro essa parte, porque a gente utiliza o mesmo processo para fazer 2 tipos de avaliação. Vamos falar agora da movimentação corporal com a música. É muito ligada
a parte de ritmo, né, da exploração de ritmo, porque é com ritmo que a gente trabalha movimentação corporal. Então, quando a gente fala aqui, ó, de andar, correr, pular e parar, eu tô falando daquela criança que tem capacidade de fazer tudo isso, né? Eu sei que a criança anda, que ela corre, que ela pula, eu sei que ela tem capacidade de fazer tudo isso, né? Se a criança é aquela criança que ela não tem capacidade motora, né? Que ela tá numa cadeira de rodas, eu não vou fazer esse tipo de avaliação com ela, lógico. Então, eu vou fazer a avaliação com aquela criança que já caminha, que já anda, que já corre, né? E bem, eu vou fazer a avaliação com aquela criança que já tem capacidade motora. Então, a criança, o que eu vou verificar aqui? Se ela tem a capacidade de andar conforme o ritmo da música, né? Se ela tem capacidade de se mover andando, fazendo passo por passo no ritmo da música. Se ela tem capacidade de correr na velocidade que a música está comandando, né? Se ela tem capacidade de se deslocar de um lugar para o outro na velocidade da música. Se ela tem capacidade de pular acompanhando o ritmo da música e de parar quando a música para. Da mesma forma, eu vou verificar se ela tem capacidade de gesticular expressando os movimentos da música e de fazer movimentos no lugar acompanhando esse ritmo de música. Então, o movimento corporal com a música tem tudo a ver com o ritmo, e quando a gente está fazendo aquela avaliação de ritmo, a gente já pode também fazer essa avaliação de movimento corporal, né? Então, as coisas ficam juntas, né? E a gente está aqui avaliando. Uma criança que não tem a capacidade de movimento corporal devido a problemas motores, a gente ainda avalia gesticular, movimento no lugar. Então, a gente ainda tem algumas partes aqui que a gente avalia e as outras a gente deixa sem avaliar. Ou a gente pode também deixar toda a parte de movimento corporal sem avaliar, dependendo da capacidade da criança. Então, a gente encerra aqui a parte de explicação de todas as características, né, de toda a parte a gente encerra toda a parte de categoria da DEMUCA, né, para fazer a avaliação. No outro bloco eu vou estar explicando como que a gente preenche a tabela, né, no Excel da DEMUCA.